7, né, que a gente estava olhando, a gente viu o conceito de bissetriz de um ângulo. Quando você já tem uma abertura de duas retas, aí você tiver o valor desse ângulo, no caso a gente fosse 60, então você dividir ele em duas partes iguais, aí deu 30. Você passa essa reta no meio e coloca 30 e 30 graus. Essa reta se chama bissetriz, porque ela está dividida um ângulo em duas partes iguais, certo? Em dois ângulos iguais. Aí, por último, agora a gente vai ver mediatriz. É o último conceito desse capítulo. Depois só tem construções no computador, que seria o GeoGebra que a gente usa. Construção. Vamos ver esse último conceito mediatriz, tá bom? Posso apagar aqui? Tem algo copiando. A parte de bissetriz. Então, vou apagar, tá certo? A gente vai para a página 68 agora. Pode apagar. Tá certo. A gente vai para a página 68 agora. Página 68. Pronto. Olha, na página 68, ele diz assim, ó, continua sendo um outro exemplo de lugar geométrico, né? Mediatriz de um segmento de reta. Então, a gente vai ver agora o que é uma mediatriz. Certo? Eu vou colocar aqui, ó. A gente viu circunferência, que é um lugar geométrico, viu bissetriz, né? Que foi o desenho que eu fiz agora do ângulo. E agora a gente vai ver, por último, mediatriz, que é o último exemplo de lugar geométrico, mediatriz. Certo? Então, ele diz aqui, ó, a mediatriz de um segmento de reta também é um lugar geométrico do plano. Aí vamos entender por quê. Ele vai definir, aí depois que ele definir, eu faço o desenho e o explico, tá bom? Ele diz assim, ó, a mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular a esse segmento e que passa pelo ponto médio dele. Pronto, vamos entender o que é isso, certo? Aqui foi a definição no retângulo laranja. Aí eu vou fazer o desenho e vou explicar qual é a mediatriz do nosso segmento. Então, a gente vai fazer, é simples, certo? A gente vai fazer um segmento de reta aqui, onde eu vou chamar de AB. Nossa reta aqui, certo? Pronto. Você começa fazendo um segmento de reta e coloca o ponto A e o ponto B, com letras maiúsculas. Aí vamos supor que eu esteja com a régua para medir esse segmento. Vamos supor que seja 10 centímetros. Aqui eu estou supondo, porque se eu medir com a régua, é claro que vai dar mais, né, gente? Mais do que 10 centímetros. E a gente não tem a medida exata, mas o que importa é a gente entender o conceito. Então, aqui vamos supor que seja 10 centímetros. 10 centímetros seria a medida desse segmento. Então, a metade de 10 centímetros. Qual seria a metade de 10? Aí você marcaria aqui, ó. É só dividir 10 por 2, certo? Você pega 10, o número 10, e divide por 2. Vai dar 5, né? Então, a metade de 10 vai ser 5 centímetros. Olha, o livro já coloca direto, certo? Mas quem quiser acrescentar alguma coisa, ele já coloca direto aí o desenho. Né? Mas se você quiser acrescentar o número, só para você entender que para formar a mediatriz, você precisa fazer o segmento e dividir ele em duas partes iguais, de medidas iguais. Não é obrigado a ser 10, pode ser qualquer medida. Contanto que elas sejam de medidas iguais. Então, ele chama aqui de ponto M. Certo? Esse ponto M aqui, a gente vai chamar ele de ponto médio, porque a gente pegou ele e dividiu ele em duas partes iguais. Se o segmento tem 10 ao todo, 10 centímetros ao todo, e a metade de 10 é 5, então a parte do meio se chama de ponto médio. Então, a gente tem o N aqui como ponto médio.
Toda vez que ele falar em geometria, qual é o ponto médio do segmento 20? Então, você pega 20 e divide por 2. Aí, então, o ponto médio é 10. Você mediria 10 centímetros e marcava o valor de M, que é o chamado ponto médio. Pronto. E depois que você acha o ponto médio, aí fica fácil. Você vai apenas passar uma reta perpendicular, né? Aí a gente vai dar uma lembradinha, que é uma reta perpendicular, é aquela que forma um ângulo de 90. Então, aqui a gente pegaria uma reta e passava uma reta aqui. Deixa eu até botar esse M aqui pro lado. Pronto, então a gente passaria uma reta na vertical, passando pelo ponto médio. Esse M é de ponto médio, certo? Esse 5 aqui é só a medida do nosso segmento. 5 centímetros para o lado esquerdo, 5 centímetros para o lado direito. Então, quando você passa essa reta no ponto médio, essa reta se chama de mediatriz. Eu vou chamar ela de M. Certo? Então, vamos entender direitinho. É simples, né? Você desenha uma reta, mede essa reta, encontra a metade. Essa metade chama de ponto médio. E depois dessa metade, você passa uma reta na vertical. Essa reta que passou e formou uma perpendicular, ou seja, um ângulo de 90, com a sua reta inicial, formou um ângulo de 90, você chama essa reta de mediatriz. Então, esse M é a minha mediatriz, ou seja, é a reta perpendicular, onde a mediatriz é um segmento de reta perpendicular que passa pelo ponto médio dele, pelo ponto médio do segmento, certo? Eu vou até apagar esses 10 centímetros aqui para não ficar tanta informação. Então, é isso aqui, bem simples mesmo, esse conceito de mediatriz, certo? É a reta perpendicular, ou seja, que forma um ângulo de 90, com o ponto médio, e o ponto médio, ou seja, o ponto que divide em duas partes iguais. Professora, Diga, pode falar. a senhora apagou, não foi aquele traço que estava ali embaixo dos 5 centímetros? Eu apaguei, só, Não precisa mas fazer você não, pode né? fazer mais embaixo. É só para não ficar muita informação. Tá, Pra... é porque eu fiz já. Sério, não tem problema não. Mas era 10 centímetros, né? A gente tá imaginando. Mas deu para entender o que é mediatriz? Mediatriz é essa reta M que passa pelo ponto médio de uma reta qualquer, né? De uma reta dada, né? A gente escreve o ponto médio que é a metade desse segmento. Então, aí depois ele fala, ó, a reta M é a mediatriz do segmento AB. Por dois motivos que ela é mediatriz. Porque ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90. E porque, isso eu já falei, porque ela é ponto médio, né? Ela tem essas duas características, essa reta M. Ela toca no ponto médio e forma um ângulo de 90, que a gente chama de perpendicular. Aí pronto, por isso que ela se torna um lugar geométrico, por conta dessa propriedade. E todos os pontos da mediatriz são iguais às extremidades do segmento de reta. Pronto, mas aí basta só você saber o que é mediatriz, tá certo, gente? Aí nessa página 68, ó, então a página de casa vai ser a página 64, que são 3 questõezinhas, e na página 68 apenas a questão 12, certo? Que é bem fácilzinho, é só para marcar um X. Ele pergunta qual das figuras é uma mediatriz, ou seja, ele está perguntando quais das figuras você tem uma reta perpendicular que passa na metade da outra reta. É só isso, para marcar um X, né? Nessa questão 12. A página 68, a questão 12 é para casa, né? A 13 não precisa não, que é aquela questão que tem que fazer com compasso, tá certo? Certo, é só a questão 12 mesmo, né? Só a 12, é só para marcar e é bem simples. Ele já dá os desenhos, você só faz dizer qual é a letra que corresponde à mediatriz. Tá certo. Ou seja, a reta que tem um ângulo perpendicular que divide a outra na metade, tá certo? Então, para casa,
para casa é a questão 60, não, desculpa, a página 64 e página 68, questão 12. Aí termina esse capítulo, aí eu vou pedir só para vocês fazerem, deixa eu olhar aqui, onde é que tá? Pronto, a página 64 a 68, só a questão 12, que a gente viu agora, e a página 58, que é uma página de revisão dos conteúdos anteriores, certo? Então, quem quiser, puder anotar aí, anote para não se perder nas atividades, né? Página 64, página 68, apenas a questão 12, e página 58, que é do assunto anterior. Aí a gente encerra esse capítulo. Enquanto vocês estão anotando, aí eu vou só olhar aqui o próximo capítulo, porque o restante daqui desse é só construções no computador. Eu tenho construções no computador e na prática. Aí não precisa fazer essas atividades todinhas aqui, que é tudo com compasso e régua. Pronto, aí a gente vai entrar no próximo capítulo. Deixa eu só vocês anotarem aí a atividade de casa. Eu vou só iniciar o próximo capítulo, viu, gente? A gente já terminou. Tá vendo que esse capítulo foi rápido? Terminei, você já de fazer. Oi? Terminei já de fazer o desenho. Pronto, terminou, não foi? Pronto, muito bem. Anotou as páginas para casa? 64, 68, só a questão 12 e a 58. São 3 páginas, mas com poucas questões. Só para vocês darem uma revisada e fixarem os conceitos que a gente viu. Pronto, aí a gente vai agora. É para quando, professora? Oi? É para quando essa atividade? Vocês, até a próxima sexta. Certo? Ah, tem tempo demais. Tem tempo. Você faz, com 1 hora você faz essas 3 páginas, ela é bem facilzinha. Mas assim, não precisa fazer apressado não, eu estou dizendo assim, porque é o tempo médio tem um livro, tudo bem, né? Aqui não tem, lá no Google Sala de Aula, tem um livro em PDF. Aí é só você clicar lá no link do livro, aí você vê qual é a página, no caso, essas páginas aí que eu passei para casa, aí você vai e faz a resposta no caderno. Quer dizer, de todo jeito tem que fazer no caderno, né? Até quem tem um livro também. Você coloca a página, faz no caderno as respostas e bota a data. Aí depois tira a foto e põe lá, certo? Aí a gente só vai se ver nas próximas sextas. Aí tem uma semana ainda, no dia que você puder fechar. Agora não deixe de fazer, não, porque cada conteúdo, né, é importante para vocês e aprender os próximos conteúdos. Depende sempre dos anteriores, certo? E assim vocês vão crescendo também, né? Então, aprendendo mais. Olha, a gente vai agora para o capítulo 3, certo? Esse capítulo aqui é sobre... a gente saiu do capítulo que era de geometria, né? Que ele falava em construções geométricas e alguns desenhos. Agora a gente vai entrar no capítulo onde a gente tem um pouco mais de álgebra, certo? Um pouco mais de cálculo, mas também não é difícil, é só você treinar um pouquinho junto comigo. Então, a gente vai ver aqui, ó, na abertura do livro não, desculpa, na abertura do capítulo, o nome do capítulo é Expressões Algébricas, Equações e Proporcionalidade. Eu não sei se vocês estão vendo aí, tem umas meninas jogando na quadra de vôlei. É vôlei? Não, desculpa, é basquete. Eu vi agora, não veio falando de vôlei. Certo? Aí essas meninas estão jogando na quadra de basquete. Aí vamos ver o que isso tem a ver com matemática, tá bom? Certo? Eu tô colocando aqui só para vocês entenderem. Pronto, aí, nesse assunto, não vou passar página para casa, não, porque a gente está só iniciando, certo? Eu vou só contextualizar aqui com a matemática, para vocês entenderem. Aí ele pergunta aqui o que as meninas estão jogando, mas eu já disse que foi basquete. Aí ele pergunta aqui, ó, vocês costumam assistir jogos de basquete? Aí depende do gosto de vocês, né? Uns gostam, outros não.
Se quiser falar, pode falar, viu? Que ele gosta que faça umas perguntas aqui para contextualizar a matemática. Conhece as regras de basquete? Eu não sei se já viram com a professora de educação física, né? Já. Já viram, né? Pronto. É o assunto que a gente tá agora. Eita, coincidência boa. Eu acho muito bonito o basquete, mas como eu sou baixinha, o basquete fica mais difícil, né? Mas eu gosto de outros esportes, né? Não que eu não gosto dele. Aí aqui ele pergunta, não é? Aí ele pergunta aqui, qual é a forma da quadra? Ó, eu vou mostrar aqui a quadra para vocês. Tem esse formato aqui, a quadra. Qual seria a forma da quadra? Pensar me dizer, qual é a figura geométrica? Agora já está relacionando com a matemática, certo? Esse formato aqui é de um retângulo, tá bom? Então, o formato da quadra que as meninas estão jogando aí é de um retângulo. Agora ele pergunta quanto mede as dimensões da quadra. Aí a gente vai ver isso na próxima página, né? Então, já deu para entender que nessa quadra aqui de esporte, elas estão jogando basquete. A maioria das quadras tem esse formato de um retângulo. Eu vou agora para a página 85, certo? E agora eu só estou lendo e contextualizando. Na página 85, a gente tem esse desenho da quadra. Aí eu vou ler aqui o que ele está falando, para poder explicar, tá bom? Ele tem assim, ó, ele diz que... agora eu já posso desenhar. Eu vou desenhar aqui só para vocês entenderem. Mas aí, na página 85, certo? Já já a gente conclui. Eu vou desenhar um retângulo, que é uma figura onde a gente tem dois lados iguais. Não é como o quadrado, que tem 4 lados, né? Ó, esse lado aqui, idêntico a esse. Assim. E tem a mesma medida. Por exemplo, se aqui for 30, aqui é 30. É o formato do quadro, né? Porque não dá para ver o quadro todo. Aqui, esse lado esquerdo do retângulo, ele é semelhante, ele tem a mesma medida que o lado direito. Se eu tiver, por exemplo, 5 metros ou 5 centímetros, aqui do lado também vai ter 5. Certo? Então, esse é o formato da quadra de basquete. Aí ele diz assim, ó, vamos prestar bem atenção, porque depois a gente vai fazer a atividade de classe. Não sei se vai ter tempo de fazer hoje. Aí ele diz que as medidas de comprimento da largura e da profundidade da quadra de basquete estão representadas por letras e números. Então, ele já deu, viu, gente? Ele diz que a medida da largura é x mais 13, isso aqui ele já deu na questão. A gente está agora contextualizando esse desenho geométrico da quadra com um assunto que a gente vai ver, que é expressões geométricas. Não, desculpa, expressões algébricas. Então, aqui você tem, ó, x mais 13 e a profundidade é apenas x. O tamanho x aqui. Aqui é x mais 13. Aí, isso aí ele deu, certo? Na questão. Aí, vamos ver aqui, ó. Ele diz que a largura e a profundidade, ou seja, o comprimento, estão representados por letras e números, não é verdade? Eu coloquei uma letra aqui, x, e x mais 13. Né? Esses valores estão sendo representados por números. E esses números são desconhecidos, por sinal, né? Porque o x é um número, que a gente trabalha com ele, mas é um número desconhecido. Então, vamos lá, né? Aí, o que ele diz mais aqui, ó? Para obter essas expressões que representam a medida... licença. Que página é essa? É página 85. Eu estou lendo aqui, debaixo desse desenho da quadra, né? Tem a quadra de basquete. Aí eu já estou no final do primeiro parágrafo. Tô quase no final do primeiro parágrafo, tá certo? Uhum. Aí ele diz assim, para obter essas expressões que representam a medida de perímetro e a medida de área, foram efetuados alguns cálculos. Então, vamos ver o que ele fez aqui, né? Aqui ele já está dizendo os valores, tá bom?
Ele diz aqui, ó, a medida de comprimento da profundidade em metros é X. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é a nossa quadra de basquete. Eu não vou desenhar a quadra para não ficar tanta informação, mas aí no livro de vocês você tem a quadra desenhando. A medida de profundidade é X, tá aqui, ó, a profundidade desse comprimento X, certo? Aí o que é que ele diz mais? A medida da largura em metros é X mais 13. Então, a largura aqui é X mais 13. Tá? Ele está só confirmando o que ele colocou no desenho, tá certo, gente? Ó, aí depois ele diz que a medida de perímetro em metros é... Pronto, então aqui eu vou fazer para vocês entenderem, porque aí ele já bota direto, certo? O perímetro de uma figura plana é a soma dos lados, de todos os lados dessa figura. Então, para calcular o perímetro, a gente vai somar a largura, que é x mais 13, veja bem, certo? Mais a outra parte da largura, que aqui também é x mais 13, viu? Não aparece, mas é o mesmo valor que está aqui em cima. Eu vou repetir aqui, x mais 13, mais as profundidades. Do lado direito é x e do lado esquerdo é x. Mesmo que não apareça, mas a gente sabe que são semelhantes. Esse lado é igual a esse. E o de cima é igual ao de baixo, x mais 13. Então, a gente relembra o conceito de perímetro, que vem lá do sexto ano. O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, como eu não sei o valor do lado, eu vou representar por letras e números. Então, eu escrevi x mais 13, mais x mais 13, mais x e mais x. Falta escrever um x aqui, certo? Mais x e mais x. Pronto, então o perímetro dessa quadra de vôlei vai ser essa representação aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no quadro. X mais 13, mais x mais 13, que é o outro lado, lá de cima do retângulo, mais x, que é a profundidade do lado direito, mais outro x, que é a profundidade do lado esquerdo. Vou fazer assim para ficar melhor. Aí, com isso, ele diz que isso aí é o perímetro. Mas se a gente for fazer a soma, que depois a gente vai aprender mais na frente como é que faz uma soma de polinômios. Mas, por enquanto, eu vou explicar de uma maneira mais simples. Você vai somar aqui letra com letra, gente. Ou seja, incógnita com incógnita. Você tem x mais x mais x mais x. Tem 4 vezes o número x. Então, quando você soma a quantidade de vezes o número x, vai dar 4x. Eu apenas somei aqui. 1x mais 1x, 2x. Mais outro x, 3x. Mais outro, 4x. Você soma termos semelhantes. E depois eu vou somar os termos que não tem x. 13 mais 13. São números conhecidos, ou seja, números que não têm letras. E a gente vai e soma normalmente, como a gente já sabe, né? 13 mais 13 vai dar 26. Então, ele diz que nessa quadra de basquete, de forma retangular, a gente sabe o perímetro dela, que é 4x mais 26. E para isso a gente teve que saber os lados dela. Isso aí os lados ele tem que dar, certo? Ele dando os lados, você soma todos eles e chega numa resposta mais simplificada. Então aí ele já colocou direto no livro, que é 4x mais 26. Alguém quer copiar essa parte? Já copiei. Já? Ah, tá certo. Eu não sei, eu acho que falta só 5 minutinhos. Aí eu vou só explicar a área e a gente vai parar aqui na metade. Vou deixar essa atividade de classe para... vou deixar essa atividade de classe para a próxima aula, certo? A gente vai parar aqui na metade dessa página. Ele diz agora, calcule a área. Não, ele diz, a medida da área em metros é... Ele já dá a medida da área, mas aí eu vou mostrar como é que você chega na medida da área. Aí a gente vai terminar aqui. Ó, a medida da área. Aí se a gente dá uma lembradinha na área de um retângulo, é base vezes altura. Ou nesse caso aqui, que ele chama de largura vezes profundidade, ou vezes comprimento. Então, tanto faz você falar largura vezes profundidade,
ou base vezes altura. Então, é só você pegar aqui a área, as medidas do lado, que é x mais 13, e multiplicar pelo lado da profundidade, que é x. Então, aqui você tem um valor da área. Ele até colocou aí no livro, ó, x vezes x mais 13, certo? Deixa eu até fazer de forma inversa, que fica até mais fácil. Vou fazer aqui mais para a esquerda, para ficar melhor. A área vai ser x, que multiplica x mais 13. Precisa fazer isso, professora, de novo? Não precisa não, porque está aí no seu livro, né? Não dá para entender? Eu não tenho livro. Ah, certo, desculpa, eu pensei que era Yasmin. No seu caso, copie só essa parte da área, que você não já copiou o desenho, não foi? Eu Certo? copio tudo. Mas primeiro entenda, certo? Depois você copia. Se for o caso, você... Primeiro, a área, você vai pegar um lado, que é x, e depois o outro lado, que é x mais 13. Não é mais perímetro, né? Quando fosse perímetro, a gente ia somar todos os lados. A área, não. A área de uma figura plana, no caso do retângulo, é só multiplicar um lado vezes o outro. Aí, agora eu vou simplificar essa área. Ou seja, eu vou fazer o produto aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado. E aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes em 1 mais 1, ou 2. E x vezes 3, não, vezes 13, né? X vezes 13 dá 13x. Pronto, terminou aqui, ó. No livro, ele já bota direto esse valor aqui, certo? Aqui eu estou explicando como é que a gente chegou no valor da área. Certo? No livro ele já bota... Aí ele diz lá, a medida da área em metros quadrados é essa daqui. X vezes x mais 13, que é a mesma coisa de x ao quadrado mais 13x. Porque eu estou explicando esses detalhes, porque na atividade de classe é semelhante a esse assunto aqui, certo? Na atividade de classe ele vai falar de um retângulo, aí a gente vai precisar calcular o perímetro, vai precisar calcular a área, vai dizer quais são os lados, vai ser do mesmo jeito, por isso que eu estou explicando, tá certo? Pronto, então, enquanto vocês copiam ou observam aí, eu vou concluir aqui o que é que ele diz aqui, ó, na página 85, após ele falar da área, a medida de área, aí ele diz o próximo... O próximo parágrafo, ele diz assim, as expressões 4x... Oi? Que número é esse? Tem x mais 3 mais x mais 13 de novo? 13x. X ao quadrado mais 13x. É porque tá uma luz aí, né? É 13x. Dá para ver um pouquinho de nada, né? Ó, e em cima do x é um 2, né? Isso, tem um 2. Certo? Muito bem. Fica x ao quadrado mais 13x. Essa é a representação da área. Tá certo. E agora tem assim, ó, na página... Ainda nessa página 85, aí eu vou ler agora o que é que ele está concluindo. Ele diz que as expressões 4x mais 26, que se refere ao perímetro que a gente viu agora, e x ao quadrado mais 13x, que é a expressão da área, ele diz que recebe o nome de expressões algébricas. Então, tudo que eu falei, que eu contextualizei nessa altura do capítulo, né, que a gente viu a quadra, viu os meninos falando, tudo mais, mas essa figura geométrica, que é o retângulo, ela tem essas medidas onde a gente pode calcular o perímetro e a área, tá certo? Então, a gente viu agora que esse aqui é o valor da área, e agora eu escrevi o valor do perímetro. Onde essas expressões com letras e números conhecidos, a gente chama de expressões algébricas. E vai ser o assunto que a gente vai estudar daqui por diante, tá certo? Nesse capítulo. Aí agora, ó, eu acho que a aula deve estar terminando. Acho que é até meio-dia e 20.
Né? Falta poucos minutos. Aí eu não vou fazer a atividade de classe agora, não, gente. Vou fazer a semana que vem, tá certo? Eu quis só dar uma. Certo. Quis só dar um início nessa abertura desse capítulo para vocês entenderem o que a gente vai trabalhar com ele. Certo? Pode falar agora, tirar dúvida. Não tem Davi do 9º ano? Davi Henrique do 9º? Ele mandou um beijo pra senhora. Ele mandou um beijo pra senhora, ele tá aqui. Ele é meu irmão. Ah, não sabia não. Poxa, eu não sabia. Aí ele mandou um beijo pra senhora. Tá certo, diga ele que obrigada, viu? Tá, Mas não. mandei. Pronto. Tá certo, muito obrigada. Pronto, gente. Aí a gente vai parar por aqui no conteúdo, tá bom? Aí eu vou me despedir de vocês. As páginas de casa é aquelas 3 mesmo, né? Tem pouquinhas questões. Aí vocês tentam fazer, né? Se esforcem direitinho, descansem, se distraiam. E se cuidem também, né? Como estão se cuidando, né? A gente tem que vencer essa batalha aí. Para depois vocês continuam crescendo. Na medida que estão estudando, estão crescendo, viu? Porque não estão parados, né? Uhum. Então, eu desejo um bom fim de semana para vocês. A senhora também, professora. Uma boa tarde. Certo, boa tarde também. Hoje é sexta, né? Dá mais um descanso, um alívio. Não? Aí pronto, se quiser tirar alguma dúvida, a gente vai finalizar por aqui, tá bom? A gente já... Tá certo. Vou sair, viu, tia? Tá certo, um abraço, viu? Um grande abraço. Até a semana que vem. Um abraço, tchau. Um beijo para todos. Tchau, Patrícia. Um abraço, bom fim de semana. Tchau. Tchau. Para você também. E para a professora Conceição. Tchau. Tchau. Um abraço, viu? Tchau. Em breve nos veremos.